João estava a caminho da escola. Ele estava preocupado com a lição de matemática, porque ele não sabia se ia conseguir controlar a sala novamente, porque essa não era a função de um inspetor de alunos. O que aconteceu com você quando eu falei essas 4 frases? Quais imagens a sua mente criou? João estava a caminho da escola, preocupado com a lição de matemática. Muito comumente as pessoas nessa hora pensam numa criança indo para a escola. Ele não sabia se ia conseguir controlar a sala novamente. Muitas vezes a gente começa a pensar no professor. E aí quando eu falo a última frase, isso não é a função de um inspetor de alunos. Bom, isso mostra como a nossa mente funciona um pouco. Como a gente interpreta a vida e quais os cenários que criamos dentro da nossa mente. E isso tem a ver com essa nossa sessão, a sessão 4 do nosso programa Qualidade de Vida, que a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Então aqui a gente começa a entender o que acontece com a nossa mente quando a gente recebe uma informação, quando estamos numa situação, quando estamos num estado de humor e como isso é o suficiente muitas vezes para acabar com o nosso dia, ou com o nosso bem-estar, ou com a nossa felicidade. E isso acontece de uma maneira automática, sem a gente nem perceber, né? Então, entrando um pouco mais em contato sobre o que é isso, que de uma maneira um pouco mais técnica, o que eu acabei de falar, a Vivian pode trazer um pouco aqui. É muito importante a gente reconhecer como a gente interpreta a nossa vida, porque essa interpretação inicial que a gente faz de todos os estímulos que acontecem no nosso dia a dia vai fazer com que a gente se sinta de determinada maneira e responda aquilo da maneira que a gente interpretou também. Então vamos supor que a gente está no nosso escritório, no nosso ambiente de trabalho, e você entra numa sala e todas as pessoas param de falar imediatamente. Pode ser que uma pessoa interprete que as pessoas estavam falando mal de você. E aí ela vai se sentir mal, pode criar outros pensamentos sobre ela mesma, pode se isolar. E outra pessoa pode entrar lá na mesma situação e pode pensar que, tá perto do meu aniversário, eles podem estar preparando uma surpresa para mim, por exemplo. Talvez ela vai ficar feliz, vai se sentir mais conectada e talvez vai se relacionar diferente com aquelas pessoas. E a gente faz isso diariamente, mas muitas vezes a gente não se dá conta de que a forma como a gente interpreta aquilo que acontece cria sentimentos, cria sensações corporais e faz com que a gente se comporte de determinada maneira. Muitas vezes a gente só está consciente do que aconteceu e do que a gente fez, mas a gente não está consciente de todo o resto que acontece ali, que é o que a gente chama de tríade emocional. Então, uma vez que eu tenho um sentimento, muitas vezes isso vai influenciar um pensamento e a forma como eu me comporto. E essas coisas estão interrelacionadas, não existe uma ordem certa, é como se fosse um triângulo mesmo. Então, se eu identifico qualquer parte desse triângulo, talvez eu tenha um pouco mais de habilidade de mudar a minha resposta, a forma como eu me comporto, ou até mesmo a forma como eu penso e como eu estou me sentindo naquele momento. Sabe que isso me lembrou um modelo cognitivo, né, da teoria cognitiva da psicologia, que é chamado ABC das emoções. E tem muito a ver com mindfulness. Né? A é a situação, B é como eu leio ela, C é como eu fico. Então, digamos que você, numa situação na sua vida, teve um trauma com um carro branco, por exemplo. E de repente você está andando na rua e você vê um carro branco. E aquilo te traz um mal-estar, você fica triste, para baixo. E aí se eu te perguntar, por que você está triste? Você vai falar por causa do carro branco. Não. Se o carro fosse o motivo de ficar triste, todo mundo que visse um carro branco ficaria triste. Mas não. Como eu leio, como eu interpreto, como eu penso sobre a situação que determina como eu me sinto. O problema é que essa leitura muitas vezes acontece de uma maneira tão rápida, tão automática que a gente nem nota. Então o treinamento de mindfulness é para perceber isso. Olha como aquilo me afeta, olha como eu me relaciono com aquilo. E aqui tem uma coisa muito importante, né, nessa nossa série explicando o nosso programa de qualidade de vida aqui do CPM. Que nós estamos trazendo bastante o conteúdo teórico, o conteúdo psicoeducativo, mas é sempre bom a gente lembrar que, na verdade, dentro de um programa de 8 semanas, é a prática que leva a esse conteúdo, e não o conteúdo à prática. Então, não, a gente começa a perceber, porque senão não adianta eu pegar e falar assim, vou ficar mais atento aos meus conteúdos mentais, porque como a gente falou num dos vídeos lá atrás, na nossa segunda sessão,
A nossa mente ela foi feita para ser automática, para automatizar processos e reagir a eles. Então a gente precisa de um treinamento sistemático para voltar a estar em contato com o presente momento. E uma coisa que é muito legal dos programas de Mindfulness é que a ciência que está emoldurando toda essa prática, todo esse sentido. Né? E o que a gente tem trazido aqui é para entender como funciona esse programa de 8 semanas, mas sempre lembrando que a prática é extremamente importante. Aliás, sem ela, Mindfulness é só uma boa ideia. É como achar legal ir para academia e não ir. Você não vai ter mais saúde, você não vai ter uma melhor capacidade cardiorrespiratória. Não, temos que praticar. E Mindfulness é bem isso. Né? E pensando sobre isso, né, falando sobre a prática, como o Marcelo falou, isso são conteúdos que embasam a prática que a gente vai fazer. Né? Então, na quarta semana é o momento do programa que a gente começa a desviar nossa atenção de um foco de atenção concentrada, como a gente já viu com a respiração, com o próprio corpo, para uma atenção um pouco mais ampliada, que é o que a gente chama de monitoramento aberto. Então é o primeiro momento também que a gente vai começar a treinar a observação do ambiente externo, de como os sons nos afetam, como os nossos pensamentos nos afetam. Então, todo esse arcabouço teórico que a gente está explicando é só o processo que acontece com a gente também por meio da prática. Então, a gente encoraja, como o Marcelo falou, que vocês tentem fazer esse exercício não só de saber sobre, mas também de tentar incorporar essa prática no dia a dia, né? E tem alguns conceitos que são muito importantes de Mindfulness. Nós temos um vídeo só sobre aceitação, mas aqui nessa hora é uma hora que a gente traz no programa uma discussão um pouco mais aprofundada do que é a aceitação em Mindfulness. Lembrando, é bastante comum quando a gente fala de aceitação vir a ideia de resignação. Né? Eu já vi alguns professores de meditação falando, não, a gente não pode aceitar. E realmente, não é sobre ser uma realidade, uma ação passiva. Não. A aceitação de Mindfulness é entrar em contato com o que está presente. Só que o que está presente neste momento nunca é algo só externo. Tem aqui o interno também. Então, digamos que está frio. É um fato estar frio. Mas o meu coração quer esse corpo aquecido. Então, neste momento, há o frio e há o que o meu coração quer. E isso gera um movimento. Esse é o movimento de Mindfulness. Então, não tem como ser passivo. Claro que às vezes eu posso não ter uma blusa. E aí, ao invés de eu ficar brigando, como a gente já falou nos vídeos anteriores, eu vejo isso como fato. Vejo o que eu posso fazer. Então, eu posso sofrer com frio, mas eu não preciso sofrer com raiva, com desesperança, com tensão corporal, com raiva, com... Isso não precisa. Então, a aceitação de Mindfulness é olhar o que é, que está presente. E a partir disso, ver o que eu posso fazer. Então, não é passivo. Pelo contrário, reagir de maneira automática é passivo, no ponto de vista de Mindfulness. Não, poder entrar em contato com a realidade do jeito que ela é, envolve porções imensas de coragem. Praticar Mindfulness pede coragem. Porque geralmente a gente fica querendo que a vida fosse do jeito que gostaríamos que ela fosse, e não do jeito que ela é. Então esse aqui é um ponto muito importante, que é algo que a gente traz aqui como discussão nessa nossa sessão. E, como a Vivian falou também, o modelo, a tríade emocional, um pensamento que gera emoções, que geram sensações físicas, e isso vai se autoalimentando e pode ser bem perigoso quando a gente está falando de bem-estar físico, emocional, etc. Né? Acho que é isso, né, por hoje. Acho que é isso. Gente, obrigada por estar aqui com a gente. Se você gostou desse conteúdo, curta o nosso canal, siga, que você vai receber as informações dos próximos vídeos. E compartilhe com seus amigos também. Se quiser deixar algum comentário, algum tema que você gostaria de saber, também deixa aqui pra gente, que a gente vai tentar responder. Obrigada. Valeu, pessoal.